Olá, pessoal, boa tarde. Na nossa aula de hoje do módulo Planejamento e Controle da Produção, nós vamos falar um pouquinho sobre o desempenho do processo produtivo, tá? Como que nós vamos saber controlar um processo sem sabermos medir esse desempenho, né? Então, como que a gente vai utilizar esse planejamento e controle da produção para medir o desempenho, né? Como que o planejamento e controle vão afetar o desempenho do processo produtivo? Claro, né, gente? Nós já falamos aí ao longo de todas as nossas aulas como o planejamento é essencial, né, para que a produção atinja os seus objetivos, para que se tenha uma produção de qualidade. E, né, tendo-se todos esses objetivos muito bem definidos, consegue-se ter um melhor controle, né? Então, com uma produção toda controlada, a gente consegue ter um melhor desempenho do processo produtivo. Se, né, eu não tiver aí um bom planejamento e controle, eu não vou ter um bom desempenho do processo. É uma consequência. Porque, infelizmente, tudo está interligado ali dentro de uma empresa, né? Então, nós vimos todas as, todos os parâmetros que são importantes, que afetam a produção, que afetam a produtividade, né? E como isso é importante ser planejado antes de tudo, tá? E aí, para eu conseguir controlar tudo isso, né, eu vou utilizar diversas ferramentas de controle e também, né, existem alguns cálculos para acompanharmos esse desempenho do processo. Como que a gente vai saber se o processo está bom ou se não, né? Qual que é o desempenho do processo da minha empresa? Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Se eu estou tendo um bom desempenho, significa que o meu planejamento está ok, né? Que o meu controle está ok. Se eu não tiver um bom desempenho do meu processo, significa que eu tenho que voltar lá nas minhas etapas anteriores e procurar qual o problema, né? Eu tenho que procurar lá, tá? O que eu tenho no meu planejamento? Qual que é o meu objetivo? Onde estão esses desvios, esses erros que estão afetando o desempenho do meu processo? E aí a gente consegue, né, tentar melhorar esse desempenho, tá? Então, gente, quando a gente quer medir o desempenho de um processo produtivo, a gente pode realizar alguns cálculos, como os cálculos de eficiência, disponibilidade e qualidade, tá? Esses métodos, né, eles são mais utilizados para se medir o desempenho dos equipamentos, né? Porque os equipamentos vão influenciar diretamente no sistema de produção. É um pouco difícil conseguir medir exatamente o desempenho dos funcionários, né? Por isso que se utiliza-se esse método, né, para medir equipamentos, né? Porque é algo mais concreto, né? É algo que não vai ter tanta variação e tudo mais. Então, né, existem diversos cálculos que são utilizados para esse fim. Bom, o que a gente tem que saber antes de começar a pensar nesses cálculos, né, gente? É quase impossível que uma empresa possua 100% de eficiência, tá? Que ela aproveite 100% dos seus recursos, que tenha 100% de qualidade e 100% de aproveitamento de tempo, né? Por isso que a gente tem que fazer esses cálculos sempre, né? Mensurar constantemente essa eficiência para saber está aumentando, está diminuindo, né? Como que está o meu processo? Eu preciso acompanhar o desenvolvimento, né? Acompanhar isso ao longo, né? Aí depende da empresa que vai calcular eficiência diariamente, mensalmente, semanalmente, né? Isso depende. Mas o que é importante a gente entender é quase impossível que você tenha 100%, porque sempre, mesmo que o seu planejamento seja muito bom, mesmo que o seu controle na empresa seja muito bom, os desvios acontecem, né? Então, em algum momento, você, né, vai ter alguma falha e tudo mais que vai reduzir um pouco essa eficiência. Mas, gente, isso é normal, tá? Isso acontece com todas as empresas. Então, nós não podemos falar assim, se a minha empresa não tiver 100% de eficiência, aproveitamento e tudo mais, qualidade, eu não vou mandar um produto para o mercado. Não, não é assim, né? As empresas geralmente trabalham com faixas aceitáveis, né? Aí nós vamos ver
como essas faixas são interpretadas, tá? Então, para esse cálculo, geralmente utiliza-se o OEE, que é um indicador que vai medir a eficiência global dos equipamentos, né? E é sempre utilizado para responder essas perguntas, né, do processo. Como está a minha eficiência? Como está a qualidade do meu processo? Como está o desempenho dos meus equipamentos, né? Então, esse indicador, né, ele auxilia muito, né, quando se quer medir esse desempenho do processo. Então, é importante, né, que a gente saiba em determinados momentos eu preciso de uma resposta, eu preciso saber se meu desempenho está, né, esse meu processo está como esperado, atingindo seus objetivos, atingindo a proposta inicial, né? E para isso eu vou utilizar, né, esses cálculos aí para tentar, então, encontrar uma resposta, tá? Quais são as principais perguntas que a gente tem? Que esse cálculo nos permite responder, né, gente? Quanto tempo o equipamento fica disponível para trabalhar? Qual o desempenho do equipamento em operação? Então, tudo isso pode ser calculado. Qual o equipamento que dá mais despesas, tá? E qual a real utilização desses equipamentos? Então, respondendo essas perguntas, né, já se conseguem muitas informações para ir resolvendo os cálculos, tá? Então, quantos produtos foram produzidos, né, e quais desses produzidos atendem aos padrões desejados de qualidade? E também qual o tempo de produção máximo. Adquirindo essas informações, claro, né, então se vocês observarem, são informações que são adquiridas ao longo ali do processo, né? Então, eu vou pegar dados ao longo de um mês, ao longo de uma semana ou até mesmo do dia, né? Para eu saber, então, como separar todos esses dados para estar utilizando aí nesses cálculos, né? Por quê? Eu preciso ter uma média, né? Ou então, se esse cálculo for feito diariamente, né, todos os dias eu posso ter variações e aí eu consigo fazer uma média semanal, uma média mensal, e isso vai depender muito da empresa, do tipo de produto e tudo mais. Mas respondendo, gente, essas perguntas aqui, né, nós conseguimos ter uma visão ampla, né, já do que está ocorrendo. Então, assim, quanto tempo que o equipamento vai ficar disponível para trabalhar, né? Se eu tenho uma produção de 8 horas diárias, ele fica disponível quantas horas dessas 8 horas? Né? Ele preciso parar para regular alguma coisa, eu preciso parar esse equipamento por conta de alguma manutenção, eu preciso parar esse equipamento por troca de matéria-prima, eu preciso lavar, né? Então, quanto tempo que ele vai ficar disponível, né? E qual o desempenho do equipamento em operação? Qual o desempenho dele? Quanto ele produz? Né? Ele está em sua capacidade máxima? Não está em sua capacidade máxima? Eu consigo aumentar isso? Né? E é viável aumentar? Né? Qual equipamento dá mais despesas? Se esse equipamento dá muitas despesas, é possível que haja que seja feita uma análise, né? Por que ele dá mais despesas? Ele está dando muita manutenção? É um equipamento velho? É um equipamento lento? Eu consigo tentar modificar isso? Eu consigo tentar trocar de equipamento, comprar um equipamento novo? Porque se ele está dando despesas, claro, muitas vezes é um equipamento essencial, com a mais alta tecnologia e também é o que dá mais despesas. Ok? O processo precisa desse equipamento. Mas é importante que seja feita essa análise, né? Se eu tenho um equipamento lá que não é essencial, que ele pode ser substituído por outro mais moderno, que tem uma tecnologia melhor, que seja mais rápido, ou talvez utilize menos matéria-prima, né? Ou até mesmo, né, mais novo, não dê tanta manutenção, tantos problemas, né? E tudo mais, tudo isso já vai auxiliando ali no aumento, né, dessa eficiência, tá? Qual a real utilização dos equipamentos? Então,
quanto tempo eu estou utilizando o equipamento mesmo, quanto tempo ele fica ligado ali esperando o produto passar por ele, né? Muitas vezes, dependendo em processos aí contínuos, os equipamentos são todos ligados no início do processo e o equipamento demora muito tempo para receber o produto. Enfim, às vezes fica gastando energia, gastando, né, aquele tempo ali. Né? Qual a real utilização dele? Realmente, eu utilizo em 8 horas, eu utilizo ele por 4 horas, eu utilizo ele por 8 horas né, consecutivas? Sim, né? Qual real, né, é esse tempo de utilização deles? Também, outra coisa bem importante é mensurar, né? Hoje acabei meu processo. Vamos ver quantos produtos eu produzi, quantos atendem os padrões desejados de qualidade. Porque, como eu falei, gente, tem os desvios, tem os erros, tem os defeitos, problemas, tudo mais. Se no final do processo o produto sai com defeitos, eu tenho que contabilizar isso também, tá? Porque aí a gente vai saber o quanto o meu processo como um todo está sendo eficiente em produzir produtos de qualidade, né? Porque muitas vezes, se eu estou tendo muitos produtos com defeitos, né? Alguns defeitos, dependendo da empresa, ela até manda esse produto para o consumidor, se forem pequenas falhas, né? Quase imperceptíveis. Em outros casos, de falhas grandes, de grandes desvios, o produto vai ser descartado ou vai passar por retrabalho, né? A gente já falou dos desperdícios de retrabalho, né? O quanto isso é ruim, né? Ter que refazer um produto, gastar tudo em dobro, né? E qual o tempo de produção máximo, né? Será que a minha empresa está operando com 100%, né, de produção, 100% de eficiência, 100% de sua capacidade, tá? Aí, gente, nós chegamos no cálculo, tá? Então, tendo todas essas informações, a gente vai conseguir aplicar alguns cálculos, tá? Essa é a fórmula geral, tá? Do índice de eficiência global, que a gente chama de OEE. O OEE, ele é calculado em percentual. Então, ele vai relacionar o quê? A disponibilidade, tá, de equipamentos, o desempenho dos equipamentos e a qualidade dos produtos que estão saindo ali de dentro do processo, tá? Tudo isso aqui, né, vezes sempre a gente ter o percentual ali de eficiência, né, de índice de eficiência global. Tá, mas como que eu vou saber a disponibilidade? Como que eu vou saber o desempenho? Como eu vou saber a qualidade do meu processo? É isso que nós vamos ver. Então, nós vamos calcular primeiro, né, nós vamos aprender a calcular a disponibilidade, depois o desempenho, depois a qualidade, e lá no final a gente vai fazer essa conta toda. Então, nós vamos multiplicar o resultado de disponibilidade pelo desempenho, pela qualidade, tá? E aí, lá no fim, nós vamos ter o nosso OEE, que é o nosso índice de eficiência global. Então, a partir desse valor, eu vou conseguir avaliar o desempenho do meu processo. Eu vou conseguir avaliar se o meu processo é eficiente, se eu estou conseguindo produzir com qualidade, o que eu consigo, né, observar e mudar e tudo mais, e pensar num melhor planejamento ou uma forma diferente de controlar esse processo, né? Porque dependendo desse cálculo, né, desse valor, desse índice, significa que a empresa tem que melhorar muito, né? Tem que tentar atingir um índice melhor, né? Para que ela tenha aí mais sucesso, mais competitividade no mercado, né? Mais lucros e diversos outros tipos, né, de benefícios que vão sempre agregar mais e mais para a empresa.